e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Você já parou para pensar no que realmente significa ser uma força de luz em um mundo cheio de sombras? Talvez você imagine algo dócil, pacífico, sempre disposto a ceder. Mas e se eu te dissesse que aqueles que carregam a verdadeira luz podem ser mais assustadores para as trevas do que qualquer tempestade? Que por trás de um sorriso tranquilo pode habitar uma força capaz de desarmar até os mais astutos manipuladores. Poucos entendem o que é o poder de um anjo da terra. Não é fragilidade, não é ingenuidade. É um poder que confunde, porque não precisa gritar para ser ouvido. É alguém que enxerga o que está oculto, estabelece limites inquebráveis e transforma o caos sem precisar erguer a voz. E é aqui que a curiosidade e o medo começam a se encontrar. Como é possível que algo tão pacífico carregue uma força tão desafiadora? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como um coração puro pode ser um escudo que nem mesmo as trevas conseguem penetrar. Vamos explorar juntos o que acontece quando a bondade encontra limites, quando a verdade ilumina as sombras, e como o silêncio de um espírito inquebrantável pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. Me perdoe por não ter me apresentado antes. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez você sinta que há algo em você que o mundo tenta apagar. Ou talvez você tenha cruzado o caminho de alguém que desafia todas as suas expectativas. Seja como for, você está no lugar certo. Fique comigo até o fim, porque a mensagem de hoje não é apenas um convite à reflexão, é um chamado. Um chamado para entender que a luz dentro de você não é frágil. Ela é uma arma, uma verdade, uma força, e quando usada com consciência, é capaz de transformar tudo ao seu redor. Existe algo profundamente enigmático no poder de um coração puro. Em um mundo que muitas vezes confunde gentileza com fraqueza, um coração cheio de bondade e compaixão pode parecer uma presa fácil para aqueles que vivem de manipulação. Mas, como essas pessoas estão enganadas, a verdadeira força de um coração puro não está apenas em sua capacidade de amar, mas em sua habilidade de estabelecer limites que ninguém pode ultrapassar. É uma bondade que sabe dizer não sem perder a essência de sua luz. Muitos acreditam que a bondade vem acompanhada de uma porta sempre aberta, de uma tolerância sem fim. Porém, o que poucos percebem é que o amor genuíno exige respeito. Quando alguém tenta se aproveitar de um coração bondoso, esperando que ele ceda ou se curve, descobre rapidamente a força oculta que reside ali. Esses limites, construídos com amor e firmeza, são como muralhas invisíveis, protegendo não apenas o coração, mas também a essência do que ele representa. O mais fascinante é a forma como esses limites são colocados. Não há gritos, não há confrontos agressivos, há apenas uma firmeza silenciosa, uma convicção que emana do coração e deixa claro que algumas linhas jamais serão cruzadas. Isso confunde aqueles que esperavam reações exageradas. Em vez disso, encontra uma força tranquila, quase impenetrável, que desarma suas intenções antes mesmo que possam agir. Aqueles que tentam testar a paciência de um coração puro enfrentam algo que jamais esperavam: a combinação de compaixão com autorrespeito. Não há ressentimento, apenas a certeza de que bondade não é sinônimo de permissão. Isso deixa quem tenta manipular completamente perdido, porque em um mundo acostumado a confundir gentileza com submissão, essa força é desafiadora. É uma lição silenciosa, mas poderosa. O que muitas pessoas ainda precisam compreender é que a bondade de um coração puro não é um convite para abusos, mas uma escolha consciente de viver alinhado com a luz. E essa escolha, paradoxalmente, é o que torna esses corações tão inabaláveis. Ao estabelecerem limites claros, os anjos da terra ensinam uma lição valiosa: amar é um ato de força, e a maior prova de amor que podemos dar é respeitar a nós mesmos. Há quem veja a gentileza como um sinal de fragilidade, uma predisposição para ceder diante das dificuldades. Mas, quando se trata de um anjo da terra, essa visão não poderia estar mais distante da verdade, sob a superfície serena de quem escolhe a bondade.
Existe um espírito tão resiliente quanto o aço, uma força que nem mesmo as tempestades mais severas podem dobrar. Essa é a verdadeira essência de um espírito inquebrantável, uma força silenciosa que desafia a compreensão de quem tenta impor controle ou manipulação. Esse tipo de força não é barulhenta, não se manifesta em explosões de raiva ou em respostas carregadas de emoção. Pelo contrário, ela surge na capacidade de permanecer firme, mesmo sob intensa pressão. Um anjo da terra não se deixa abalar pelo caos externo, porque sua força não vem do que está fora, mas do que está profundamente enraizado em seu interior. É a força da escolha, menos a escolha consciente de continuar, de resistir, de não ceder. Quando o mundo tenta empurrá-los to limite, esperando que eles finalmente se quebrem, esses seres surpreendem. Não é que eles não sintam dor ou pressão, eles sentem como qualquer outro, mas sua capacidade de permanecer centrados e fiéis a seus valores, mesmo nas circunstâncias mais adversas, é o que os torna verdadeiramente únicos. Enquanto outros podem desmoronar, os anjos da terra se levantam, carregando consigo a lição de cada batalha. Essa resiliência desconcerta aqueles que dependem da fraqueza alheia para se sentir poderosos. Manipuladores e controladores não sabem lidar com alguém que, mesmo sob ataque, se recusa a reagir de maneira previsível. É como tentar enfrentar uma muralha que, em vez de resistir com rigidez, absorve o impacto e continua de pé. Esse espírito inquebrantável, essa força que não grita, mas simplesmente é, os deixa sem respostas. No final, o que verdadeiramente define o espírito inquebrantável de um anjo da terra é sua capacidade de transformar a adversidade em força e caos em aprendizado. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar, mais forte, mais sábio e mais centrado do que antes. E essa força silenciosa, mas inabalável, é uma das maiores provas de que a verdadeira fortaleza não precisa de exibição, ela simplesmente existe. Há algo quase indescritível em estar na presença de um anjo da terra. Não é sobre o que dizem ou fazem menos. É o que são, sem precisar erguer a voz ou buscar reconhecimento. Eles conseguem ocupar um espaço de forma tão genuína que não podem ser ignorados. Essa presença não exige respeito. Ela o comanda naturalmente. É uma energia serena, mas inabalável, que desarma os que dependem de controle e manipulação para se destacar. Essa força silenciosa é o que diferencia um anjo da terra em um mundo onde muitos buscam aprovação ou lutam por atenção. Eles permanecem alheios a essa necessidade. Eles não precisam provar nada a ninguém, porque conhecem o próprio valor. É essa segurança tranquila que desconcerta aqueles que estão acostumados a comandar por intimidação ou jogos de poder. Eles encontram algo que simplesmente não pode ser manipulado, um senso inabalável de autovalorização. O impacto dessa presença vai além das palavras. Quando um anjo da terra entra em um ambiente, as dinâmicas mudam. Não é um comando verbal ou uma atitude altiva, mas algo quase magnético. Quem está acostumado a criar tensões ou alimentar dramas, sente-se desarmado, porque sua presença não permite que a negatividade prospere. É como se uma luz suave, porém firme, se espalhasse pelo espaço, obrigando todos a recalibrarem suas intenções e atitudes. Essa força pode ser desconfortável para aqueles que vivem de validação externa. Afinal, o que fazer diante de alguém que não busca aprovação, mas que também não se deixa intimidar? Essa calma autoconfiança faz com que manipulações se tornem ineficazes. E aqueles que esperavam controle acabam sentindo-se pequenos. Não é uma competição, longe disso. É a pura manifestação de alguém que está em paz consigo mesmo e com o mundo. A maior lição que um anjo da terra ensina com sua presença é que o verdadeiro respeito não é algo que se exige, é algo que se conquista pela autenticidade. Eles mostram que não é necessário dominar ou se impor para ser ouvido, pois sua energia fala por si só. E é essa energia, essa presença que desarma e transforma, que faz deles uma força única e profundamente impactante. Um dos dons mais enigmáticos de um anjo da terra é a capacidade de enxergar
além das aparências. Enquanto o mundo tenta se esconder por trás de máscaras, jogos emocionais e ilusões cuidadosamente construídas, esses seres possuem uma clareza quase sobrenatural. Não importa o quão habilidosa seja a manipulação, menos nada passa despercebido por uma mente conectada à verdade. Essa habilidade não é apenas um dom, mas também uma responsabilidade que carrega um impacto profundo. Quando alguém tenta enganar um anjo da terra, é como se estivesse diante de um espelho que reflete não apenas o que querem mostrar, mas também o que tentam esconder. Eles enxergam intenções, percebem motivações ocultas e, com um olhar sereno, revelam o que os outros prefeririam manter nas sombras. Essa percepção aguçada é desconcertante, especialmente para aqueles que estão acostumados a manipular situações e pessoas com facilidade. O mais impressionante é que esse dom não precisa de confrontação direta para ser efetivo. O simples fato de estar diante de alguém que sabe pode ser o suficiente para desestabilizar aqueles que vivem de enganos. Eles se sentem expostos, vulneráveis, como se todas as suas defesas tivessem sido desmontadas sem nenhum esforço. A verdade é uma força poderosa, e a capacidade de enxergá-la faz com que a presença de um anjo da terra seja tanto inspiradora quanto perturbadora. E, no entanto, essa percepção não é usada para julgar ou ferir. Pelo contrário, ela é uma ferramenta de compaixão, um meio de compreender as complexidades humanas e, quando necessário, oferecer orientação. Mas isso não significa tolerância com abusos. Um anjo da terra sabe quando a linha entre entendimento e manipulação foi cruzada, e é nesse momento que seu discernimento se torna a sua maior defesa. Essa habilidade de ver através das ilusões ensina uma lição poderosa. A verdade é inevitável. Não importa o quanto alguém tente escondê-la, ela sempre encontrará uma maneira de vir à tona. Para aqueles que vivem de artifícios, cruzar o caminho de um anjo da terra é como encontrar a própria consciência, personificada a algo ao mesmo tempo assustador e transformador. Os anjos da terra não são apenas seres de luz, são também guardiões, protetores de valores, verdades e daqueles que precisam de força quando o mundo se torna sombrio. Sua natureza gentil e compassiva muitas vezes engana aqueles que pensam que podem manipular ou intimidar. Mas quando um anjo da terra assume sua posição como guardião, ele se torna uma força inabalável, defendendo o que é justo e verdadeiro com uma determinação que surpreende até os mais cínicos. Essa força não é barulhenta. Não há necessidade de gritos ou confrontos explosivos. É uma firmeza silenciosa que comunica de forma inequívoca: aqui, não. Esse propósito é movido por uma profunda conexão com o que é correto, uma lealdade inabalável aos valores que regem suas vidas. É como uma chama que nunca se apaga, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O que mais confunde aqueles que enfrentam essa força é a ausência de raiva ou ressentimento. A firmeza de um anjo da terra não nasce do ego, mas de um profundo senso de responsabilidade. Quando veem algo errado, quando percebem injustiça ou manipulação, sua luz se torna uma barreira impenetrável. Eles não se curvam, não se comprometem, e sua presença é um lembrete poderoso de que a verdade não pode ser negociada. Essa postura deixa muitos perplexos, especialmente aqueles que esperavam facilidade em dobrar ou manipular. Afinal, o que fazer quando o outro lado não cede, mas também não ataca? Essa força serena é desarmante, porque não se pode argumentar contra alguém cuja convicção vem de um lugar tão profundo. É uma força que protege sem esmagar, que desafia sem humilhar. No fundo, a missão de um anjo da terra como guardião não é sobre confronto, mas sobre proteção. Eles guardam não apenas suas próprias almas, mas também o bem-estar de quem cruzar seus caminhos. E é essa lealdade ao que é certo, esse compromisso com a verdade, que os torna uma força inigualável no mundo. Eles são, acima de tudo, um lembrete vivo de que o bem não é fraco, é inquebrantável. Em um mundo onde o caos parece ser a regra e não a exceção, há algo incrivelmente poderoso e até desarmante em alguém que consegue manter a calma. Os anjos da terra não apenas carregam essa tranquilidade, eles a transformam em uma fortaleza. Enquanto
Muitos sucumbem às pressões externas, permitindo que o tumulto os defina. Esses guardiões da luz fazem o oposto, encontram equilíbrio dentro de si mesmos e o usam para desarmar o caos ao redor. O que torna essa paz tão poderosa é sua resistência ao controle externo. Manipuladores e aqueles que prosperam em ambientes caóticos encontram-se impotentes diante de um anjo da terra. Eles podem tentar provocar, criar tensões ou desviar o foco, mas seus esforços são inúteis contra alguém que permanece imóvel como uma rocha em meio à tempestade. Essa serenidade não é passividade, é uma força ativa que recusa se deixar dominar pelo ruído ao redor. A paz interior de um anjo da terra não apenas os protege, mas também irradia para aqueles ao seu redor. Sua presença é como uma brisa suave em um dia sufocante, trazendo alívio e clareza para os que estão presos no turbilhão. Mas para aqueles que dependem de conflito para manter o controle, essa energia é profundamente desconcertante. Afinal, como dominar alguém que se recusa a jogar o jogo? Essa calma não é um dom que surge do nada. É o resultado de escolhas conscientes. É o fruto de uma prática constante de alinhamento com a verdade e a fé. Os anjos da terra escolhem a paz, não porque ignoram os problemas, mas porque sabem que reagir ao caos só fortalece suas raízes. Eles sabem que sua serenidade é a melhor arma contra a confusão e a negatividade. No final, essa tranquilidade inabalável é uma das características mais marcantes de um anjo da terra. Ela não apenas desarma aqueles que buscam conflito, mas também inspira aqueles que buscam um caminho mais elevado. Essa paz é uma declaração poderosa de que mesmo em um mundo repleto de tempestades, é possível permanecer centrado e inabalável. A verdade tem um poder transformador. Para um anjo da terra, ela é tanto uma arma quanto uma bússola, guiando seus passos e iluminando os caminhos obscuros. No entanto, essa verdade não é sempre bem-vinda, especialmente para aqueles que se escondem atrás de máscaras e ilusões. Quando um anjo da terra vive alinhado com a verdade, sua simples presença tem o poder de expor o que muitos prefeririam manter oculto. Não é preciso palavras para que isso aconteça. A autenticidade que emana de um anjo da terra é como uma luz que penetra diretamente nas sombras, revelando intenções e motivações escondidas. Isso pode ser profundamente desconfortável para aqueles que dependem de artifícios para manipular ou controlar. O que antes parecia seguro sob o manto da escuridão é subitamente iluminado, deixando sem onde se esconder. Essa capacidade de desnudar ilusões não vem do desejo de confrontar ou humilhar. Pelo contrário, ela é uma expressão da própria essência do anjo da terra, um compromisso inabalável com a honestidade e a integridade. Quem se aproxima deles com intenções enganosas sente-se visto, exposto, como se estivesse diante de um espelho que reflete todas as verdades que tentaram esconder de si mesmos e dos outros. O impacto disso é profundo. Pessoas acostumadas a enganar sentem-se inquietas, fora de controle. É como se suas estratégias cuidadosamente construídas se desfizessem diante da clareza de quem vê além das aparências. E o mais impressionante é que essa revelação não vem com julgamentos ou acusações. Ela é silenciosa, mas inescapável, e força aqueles ao redor a confrontarem suas próprias inconsistências. Essa capacidade de viver e agir com verdade não é apenas desarmante, é transformadora. Ela lembra ao mundo que, por mais que se tente encobrir ou distorcer, a verdade sempre encontra um caminho para emergir. Para os anjos da terra, esse alinhamento com a verdade não é apenas um princípio, é a essência de quem eles são. E é por isso que sua presença continua a ser uma força tão poderosa e misteriosa. Amar incondicionalmente é uma das características mais admiráveis de um anjo da terra. Mas esse amor não é uma porta aberta para desrespeito ou abuso. Muitos confundem compaixão com submissão, acreditando que a generosidade emocional de um anjo da terra significa tolerância irrestrita. No entanto, o que o surpreende é perceber que, embora esse amor seja vasto, ele tem padrões claros e limites firmemente estabelecidos.
Esse equilíbrio entre amor e autovalorização é o que torna o anjo da terra tão único. Ele ama livremente, mas não sacrifica sua dignidade ou valores no processo. Seu amor não se baseia em agradar os outros a qualquer custo, mas em oferecer o que há de melhor em si mesmo a quem realmente valoriza e respeita essa energia. É um amor que acolhe, mas também ensina, impondo limites que elevam todas as relações, ao invés de permitir comportamentos nocivos. Pessoas que esperam se beneficiar da bondade de um anjo da terra, sem reciprocidade, ficam desorientadas. Elas podem tentar manipular, explorar ou ultrapassar limites, mas encontram algo que não estavam preparadas para lidar. Um amor que sabe dizer não. Essa negativa não vem com raiva ou ressentimento, mas com uma firmeza gentil que comunica claramente: eu amo, mas eu também me amo. Esse tipo de amor é transformador, porque desafia as expectativas convencionais de que o amor deve ser cego ou sem exigências. Pelo contrário, ele é intencional, criando espaço para crescimento mútuo e respeito. Aqueles que se aproximam com intenções sinceras encontram um porto seguro, uma fonte de apoio inabalável. Mas aqueles que buscam apenas tirar proveito se veem rapidamente afastados por padrões que não são negociáveis. No final, o que um anjo da terra ensina é que o amor verdadeiro não é sobre permitir tudo, mas sobre elevar tudo. É uma força que cuida, protege e constrói, mas nunca à custa da própria integridade. E é exatamente essa combinação de compaixão com limites que o torna tão poderoso e tão incompreendido por quem ainda vive preso em suas próprias ilusões sobre o que significa amar. O perdão é uma virtude poderosa, mas frequentemente mal interpretada. Para um anjo da terra, perdoar não significa esquecer ou permitir que os erros se repitam. Não se trata de apagar a memória do que foi feito, mas de liberar a dor, o rancor e o peso emocional que os outros tentam impor sobre você. O perdão, para eles, é um ato de autoliberação, uma escolha consciente de seguir em frente, sem carregar o fardo do passado. Muitos acreditam que, ao perdoar, devem também apagar tudo o que aconteceu e dar uma nova chance àqueles que causaram a dor. Mas para um anjo da terra, o perdão não é um convite ao ciclo vicioso de desrespeito e manipulação. Ao perdoar, eles liberam a amargura, mas não apagam a lição aprendida. Eles sabem que o perdão não deve ser confundido com ingenuidade. Embora a misericórdia seja oferecida, a confiança deve ser reconquistada. Esse tipo de perdão é frequentemente desconcertante para quem o recebe. Eles esperam que a bondade do anjo da terra seja uma oportunidade para uma segunda chance, sem condições. Mas o perdão desse ser espiritual é sempre acompanhado de uma mensagem clara: não repetir os erros. Esse perdão não é uma abertura para manipulação ou abuso, mas um convite para evolução e mudança genuína. O anjo da terra perdoa porque sabe que isso é essencial para a sua própria paz, mas nunca o faz de forma que enfraqueça suas convicções ou abra portas para mais traições. Além disso, ao perdoar sem esquecer, o anjo da terra transforma a dor em poder. Eles não se tornam amargos ou desiludidos, mas aproveitam a sabedoria adquirida com a experiência para se tornarem mais fortes e mais conscientes, ao contrário de muitos que se deixam arrastar pelo peso das mágoas. Esses seres espirituais se mantêm firmes, sempre buscando o equilíbrio entre misericórdia e autossuficiência. Eles sabem que o verdadeiro perdão é também um reflexo de um profundo amor próprio. A lição do anjo da terra é clara: o perdão não é um perdão cego ou sem limites. É uma decisão consciente de não ser mais escravo das feridas do passado, mas também de estabelecer limites que garantam que esses erros não se repitam. E ao fazer isso, eles libertam tanto a si mesmos quanto os outros para uma nova jornada, mas sempre com a sabedoria de que certos padrões não devem ser esquecidos. Há um poder profundo em saber quando é hora de seguir em frente e deixar para trás o que não serve mais. Para um anjo da terra, essa capacidade de cortar os laços sem hesitação é uma das mais impressionantes e transformadoras. Enquanto muitos
tentam desesperadamente segurar o que já não faz sentido em suas vidas, seja uma relação tóxica, uma situação que drena, ou até mesmo antigas crenças limitantes. Os anjos da terra possuem a sabedoria de saber que o desapego é uma das chaves para o verdadeiro crescimento espiritual. A verdadeira força não está em insistir ou tentar controlar o que está fora de nosso alcance. Ela reside na liberdade de caminhar para frente, sem medo de deixar o passado onde ele pertence. Quando um anjo da terra percebe que algo não está mais alinhado com seu propósito, eles não hesitam. Eles se afastam com dignidade, sem olhar para trás ou se arrepender. Esse tipo de desprendimento, muitas vezes incompreendido por quem está acostumado a segurar, é uma das maiores demonstrações de força e sabedoria. O mais fascinante é que ao fazer isso, o anjo da terra não carrega ressentimentos. Eles não se apegam a memórias dolorosas ou a fantasias de como as coisas poderiam ter sido. Eles simplesmente reconhecem que o que ficou para trás não é mais útil para sua jornada e, portanto, não é digno de atenção. Esse desapego não é um ato de indiferença, mas de clareza e discernimento. Eles sabem que se permanecerem presos ao passado, não serão capazes de avançar para o que está por vir, para as oportunidades e aprendizados que estão à frente. Essa habilidade de andar sem olhar para trás também desarma aqueles que pensam que podem manipular os anjos da terra com seu passado. Eles se acostumam a ver as pessoas como presas às suas histórias, suas culpas e arrependimentos, sempre recorrendo ao que aconteceu antes para criar vínculos emocionais. Mas o anjo da terra não se deixa cegar por isso. Eles sabem que cada capítulo encerrado os leva para um novo começo, e ao seguir em frente, eles afirmam sua liberdade de ser quem são e de criar o futuro que merecem. Ao caminhar sem olhar para trás, o anjo da terra ensina uma lição poderosa. A verdadeira liberdade está em abandonar o que não serve mais e, com isso, abrir espaço para o novo. Eles demonstram que a verdadeira força não está em segurar, mas em saber quando liberar. E ao fazer isso se tornam mestres de sua própria jornada, guiados pela clareza e pela confiança no caminho à frente. Há algo quase místico na presença de um anjo da terra. Não é algo que pode ser descrito facilmente, mas aqueles que estão perto sabem exatamente do que estou falando. Eles entram em um ambiente e, sem dizer uma palavra, o transformam. Sua energia, sua vibração, sua essência, menos tudo isso se espalha, mudando a atmosfera de maneira sutil, mas poderosa. Quem está acostumado a manipular ou controlar os outros, percebe imediatamente que sua influência não se aplica a esses seres de luz. Os anjos da terra têm o poder de recalibrar a energia de qualquer espaço, simplesmente sendo quem são. Essa transformação não vem de forçar a presença ou de ser o centro das atenções. Ela acontece naturalmente, porque a energia de um anjo da terra é tão autêntica e pura que tudo ao seu redor começa a ressoar com essa frequência. Para aqueles que estão acostumados a criar dramas ou manipular as situações, sua energia se torna uma força desestabilizadora. Eles percebem que não podem mais controlar a dinâmica, porque o ambiente agora é guiado pela paz, pela verdade e pela autenticidade. É uma presença que desconcerta e desafia os padrões aos quais as pessoas estão acostumadas. Quando um anjo da terra entra em um espaço, não há necessidade de alarde ou ações impositivas. Simplesmente ser quem são já é o suficiente. Esse tipo de presença é capaz de neutralizar a tensão no ar, dissipar a negatividade e até mesmo trazer à tona a clareza onde antes havia confusão. E, ao fazer isso, esses seres tornam-se uma lembrança de que a verdadeira força não precisa de exibição. Ela é sentida e percebida. O mais poderoso desse tipo de influência é que ela é discreta, mas absolutamente transformadora. Os manipuladores, aqueles que tentam puxar as cordas nos bastidores, percebem que suas estratégias já não funcionam. Eles ficam desconfortáveis, porque não sabem como lidar com alguém cuja energia está além de suas táticas habituais. Em vez de serem
o foco. Eles se tornam conscientes de que o espaço foi tomado por algo mais forte, uma força genuína, que não exige controle, mas simplesmente é. Ao entrar em qualquer ambiente, os anjos da terra ensinam uma lição poderosa. A verdadeira influência não vem da força ou da manipulação, mas da autenticidade e da paz interior. Eles nos lembram de que, quando estamos alinhados com nosso propósito e essência, não precisamos competir por atenção. Nossa presença falará por nós, e é essa presença que transformará o ambiente ao nosso redor. A verdade tem um poder imensurável, e quando um anjo da terra a carrega dentro de si, ela se torna uma luz brilhante e capaz de dissipar as sombras mais profundas, vivendo em alinhamento com a verdade. Esse ser de luz não precisa forçar nada menos sua presença. Já é suficiente para desmascarar as ilusões e enganações ao redor. Quando você se encontra perto de um anjo da terra, não há como escapar da clareza que sua alma emana. Tudo o que foi ocultado começa a se revelar, tudo o que foi distorcido começa a se desmanchar. Essa habilidade de enxergar através das ilusões não é um simples dom menos, é uma escolha de viver na autenticidade. O anjo da terra não teme a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Ele sabe que, por mais que as mentiras possam prosperar por um tempo, a verdade sempre encontrará seu caminho para a superfície. E ao fazer isso, ele não busca confrontar ou acusar, mas simplesmente iluminar o que foi escondido. Sua luz, silenciosa e constante, expõe o que os outros prefeririam deixar nas sombras. O impacto disso é profundo, porque muitos vivem suas vidas mascarados, criando fachadas de perfeição ou tentando manipular realidades para se ajustarem aos seus próprios interesses. Mas, ao se depararem com um anjo da terra, essa fachada começa a ruir. Eles não precisam fazer nada, não há confrontos ou palavras duras. Basta a presença daquele ser autêntico, alinhado com a verdade, e tudo o que antes era ilusório começa a se desfazer. Para os manipuladores e enganadores, isso é desconcertante. Eles se sentem expostos, vulneráveis, como se tudo o que fizeram para esconder suas intenções fosse agora visível para todos. O anjo da terra não precisa de um discurso elaborando sua visão, sua própria forma de ser. Sua integridade e seu alinhamento com o divino fazem com que a mentira se torne insustentável. E, os outros se veem obrigados a confrontar a realidade que tentaram negar. No final, o que realmente define um anjo da terra é sua capacidade de viver a verdade em cada momento e em cada ação. Sua vida é um testemunho de que, quando nos alinhamos com o que é genuíno, não há nada a temer. A verdade, por mais desconfortável que seja, sempre será a chave para a verdadeira liberdade e iluminação. E ao viver com essa clareza, o anjo da terra desmantela qualquer ilusão, mostrando a todos que a verdadeira força reside em ser quem você realmente é. Muitas vezes, o amor é confundido com uma entrega sem fim, sem limites, onde tudo é permitido, tudo é tolerado e nada é questionado. No entanto, para um anjo da terra, o amor verdadeiro é muito mais profundo do que essa visão simplista. O amor deles é incondicional, sim, mas isso não significa permitir que qualquer um abuse ou ultrapasse os limites. Não, o amor de um anjo da terra vem com padrões claros, padrões que garantem respeito mútuo, crescimento e harmonia. Este amor não é sobre aceitação cega, mas sobre um compromisso genuíno com o bem-estar do todos. Um anjo da terra ama, mas também se ama. Eles compreendem que, para oferecer amor ao mundo, é necessário primeiro manter o respeito por si mesmos. Esse amor, então, não é um convite à exploração ou ao abuso. Em vez disso, é uma energia que edifica, fortalece e ajuda a transformar os outros, mas sempre dentro de um espaço onde o respeito é a base de tudo. Os padrões que um anjo da terra estabelece não são rígidos ou punitivos, mas são firmes e claros. Eles sabem onde traçar as linhas e como se proteger sem perder a essência de sua bondade. Quando alguém tenta cruzar esses limites, esperando que a bondade será uma porta aberta para o desrespeito, o anjo da terra age com uma firmeza tranquila. Eles não precisam gritar ou se exaltar. Basta uma palavra, um olhar ou a simples presença
para deixar claro que certos comportamentos não são aceitos. Esse amor que impõe limites é desconcertante para aqueles que estão acostumados a manipular. Eles esperam que o anjo da terra seja um alvo fácil para suas manipulações, mas se deparam com algo que não imaginavam. Alguém que ama profundamente, mas que também sabe dizer não. E em vez de se sentirem rejeitados ou afastados, aqueles que recebem esse amor com respeito acabam sendo elevados. O anjo da terra não os rejeita, mas os convida a se tornar melhores, mais autênticos, mais respeitosos consigo mesmos e com os outros. No fundo, o anjo da terra nos ensina que o amor verdadeiro não significa ausência de limites, mas sim a capacidade de amar com sabedoria. Ele nos lembra que para amar de forma incondicional é preciso primeiro manter o respeito e o amor próprio. Apenas quando entendemos isso, podemos realmente oferecer um amor profundo e transformador, que não apenas acolhe, mas também guia e eleva. Agora que você conheceu o poder, a sabedoria e a força silenciosa que habita nos anjos da terra, é hora de refletir sobre o que tudo isso significa para você. Você já percebeu que por trás de uma alma que escolhe a bondade, existe uma força capaz de desarmar até as maiores sombras? Que ser gentil não é ser fraco, mas ser tão forte que escolhe a compaixão em vez de ceder à pressão do mundo. Cada uma das lições compartilhadas hoje, desde o poder do coração puro até a capacidade de perdoar sem esquecer, é um convite para que você também seja um anjo da terra, para que você viva com coragem, sabedoria e principalmente com a firmeza que vem de um amor que sabe se respeitar. A jornada de um anjo da terra não é fácil, mas é cheia de propósito e transformação. Se esse vídeo ressoou com você e despertou algo dentro do seu coração, eu te convido a dar o próximo passo. Não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos, onde continuamos a explorar reflexões profundas sobre espiritualidade e autodescoberta. Deixe seu like se a mensagem chegou até você e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa verdade. E, se você busca evolução espiritual, não perca o vídeo recomendado Há Mais por Vir, e sua jornada está apenas começando. Agora, me conte, o que você achou de tudo que vimos aqui? Qual a sua opinião sobre o poder que reside em um anjo da terra? E mais importante, que tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Comente abaixo, porque sua voz é fundamental para que possamos crescer e aprender juntos.